Olá, hoje nós vamos dar continuidade às regras de inferência, né? Então, fazendo a revisão do último vídeo da aula passada, nós vimos que as regras de inferência elas são usadas para que a gente faça deduções a partir de proposições previamente colocadas, né? Ditas. Então, nós formalizamos o conceito do que é argumento, só revisando esse conceito, dado um conjunto de proposições aqui, P1, vou botar aqui, dado esse conjunto, um conjunto de proposições, P1, P2, Pn, Pn mais 1, a gente, para estabelecer um argumento a partir dessas proposições, a gente determina quais são as premissas aqui, ou seja, o que é que são premissas, pessoal? Premissas são verdades consideradas, né? São as N primeiras proposições, aqui ó, esse conjunto, e nós consideramos que elas são todas verdadeiras. Nós partimos dessas hipóteses de que tudo aqui é verdadeiro, e a partir dessas premissas a gente quer concluir algo, aí vem aqui o conceito de conclusão, a respeito da última proposição, né? Que nós aqui descrevemos ela como Pn mais 1. E aí a gente diz que esse argumento aqui, que envolve todas as premissas e a conclusão, nós dizemos que ele é válido se a gente estabelece aqui uma relação, uma implicação lógica aqui, né? Lembre-se do conceito de implicação lógica. Aqui está o símbolo da implicação lógica. Bom, e aí o que é que isso aqui significa? Quando nós pegamos as premissas aqui, ó, P1, P2, Pn, e nós fazemos uma composição, esse P grande representa uma nova proposição que resulta da combinação delas, se essa composição ela tiver uma implicação lógica, tiver uma relação de implicação lógica com a conclusão. Ou seja, no final das contas, o que é que significa? Que sempre que isso aqui tudo for verdade, essa composição das premissas, as premissas, repito, nós partimos do princípio que elas são todas verdadeiras, tá? Aqui, ó, verdadeiras. E ao compor essas premissas, se isso aqui for verdade, sempre também implicar que essa última proposição for verdade. Nós dizemos que é uma implicação lógica, ou seja, no final das contas, esse argumento aqui, formado pelas premissas e pela conclusão, ele é válido. Tá? Essa é a principal, digamos assim, base teórica ou formal para a gente definir o que são as regras de inferência. Qual vai ser a ideia aqui, pessoal? Que a partir das premissas nós vamos estabelecer regras que nos permitam deduzir que a conclusão é verdadeira, tá? Esse vai ser o objetivo da aula de hoje. Só para ainda, dentro dessa revisão, confirmar essa ideia, vamos supor, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui duas premissas aqui, P1 e P2, e eu quero ver se essa conclusão aqui estabelece uma relação, uma implicação lógica com as premissas P1 e P2, com a composição dela. Então, por exemplo, a premissa P1 nos diz o seguinte: se um animal morre, então ele respira. A premissa P2 diz que aquele leão, ou seja, um determinado animal, morreu. A partir dessas duas informações, dessas duas proposições ou dessas duas premissas, nós queremos saber se é possível deduzir a proposição P3, ou seja, concluir que o leão não respira. Tá? Então vamos tentar colocar essa estrutura aqui, essas premissas dentro da lógica formal, né? Dentro da lógica proposicional que nós estudamos até agora. Então suponha o seguinte, que o animal morre, a gente vai dizer que é a proposição P, tá? Aqui embaixo, ó. Então ela ocorre aqui, ó,
E aqui, aqui também, ó, aquele leão que é um animal morreu. Então aqui também é a proposição P, tá? E o animal não respirar, veja que o não faz parte da minha proposição aqui, ó. Eu vou chamar de proposição que, ó. Então aqui está a proposição que o animal não respira. E também está aqui na minha proposição P3. Aquele leão não respira. Então, se vocês repararem bem, nós temos aqui, ó, a proposição P1, que é a premissa P1, ela é uma condicional P com que? P condicional que. Eu estou transformando na linguagem da lógica proposicional, tá ok? Ó. Se P, então Q, tá ok? A premissa P2 seria a proposição P, né? Ou seja, o leão morreu, aquele leão morreu, o animal morreu. Já a conclusão P3 seria o leão não respira, ou seja, o animal não respira. Eu botei, aqui está errado, né? Aqui seria que. Então, aqui seria que. Então, vejam só, eu quero, usando aqui a nossa, essa nossa notação aqui em cima, pessoal, deixa eu só destacar aqui para vocês. Ó, usando essa notação aqui, nós queremos pegar aqui uma composição aqui, ó, das premissas, né? Quais são as premissas P1 e P2 e qual é a composição que existe aqui? Ora, eu estou afirmando que se um animal morre, então ele não respira. Então, isso daqui seria a condicional PQ. E também eu vou juntar todas as premissas. Então, aqui tem um E lógico. Ó, então, tem a P1 e a P2. Aqui está a P1, ó, e a P2, que seria a proposição P, tá ok? E eu quero saber se a partir daqui, ó, eu posso chegar, tem uma implicação lógica com o meu argumento, que é o P3, ou seja, a proposição Q. Então, o que eu preciso saber é se isso aqui é uma proposição, se isso daqui é uma implicação lógica. Se for, significa o quê? Que isto aqui é um argumento válido, significa que a partir dessas proposições eu posso deduzir que essa também é verdadeira, tá ok? Então, se vocês repararem bem, para ajudar a gente aqui, se a gente construir aqui a tabela verdade, vamos verificar pela tabela verdade se isso aqui é uma implicação lógica, né? Então, eu tenho aqui, analisando aqui só as duas proposições simples aqui, P e Q, né? Eu estou analisando todos os casos da tabela verdade. Aqui a tabela verdade da implicação, que é essa parte aqui da nossa proposição. E aqui eu tenho P condicional Q e P, tá? Que é essa parte. E aí eu quero saber se isto aqui, né? Se essa expressão, se essa proposição, ela é uma implicação lógica com o que, o que aqui. Tá? E pela definição de implicação lógica, onde isso aqui for verdade, né, a primeira, então aqui onde ela é verdade, aqui tem que ser verdade, então aqui também é verdade, aqui ó, na primeira linha. Bom, nessas outras três linhas, P condicional Q e P, elas são falsas, então não entram no conceito. Então, no final das contas, a gente viu sim que isso aqui é uma implicação lógica, né? Só resumindo ainda a nossa revisão, uma outra maneira de você saber se isso era uma proposição lógica, uma implicação lógica, é usando o condicional mais uma vez. Eu pegar aqui essa última proposição, em vez de eu usar a relação, implicação lógica, eu usar aqui o condicional, né? Então eu faria nova tabela verdade dessa condicional, vou repetir aqui só para deixar claro para vocês.
Ó, eu pegaria essa primeira proposição, em vez de usar implicação lógica, eu usaria a condicional aqui, ó, aqui, tá? Então, aqui eu colocaria mais essa coluna da tabela verdade e iria verificar que isso aqui dá uma tautologia. Seria uma outra forma de eu verificar que isso é implicação lógica. Então, pessoal, para resumir isso da aula passada, a gente pode dizer que a proposição P3, que é o que, ela pode ser deduzida logicamente, é uma dedução lógica a partir das premissas P1, P2, tá ok? Bom, então, em decorrência disso, a gente vai agora aprender algumas regras que nos permitem fazer essas deduções, né? Sem precisar toda hora eu construir a tabela verdade, tá? Então, todos os argumentos válidos eles devem ser provados, tá? O que é que nós já vimos o que é um argumento, tá? O argumento justamente é o conjunto das premissas junto com a nossa conclusão e tem que haver uma relação de implicação lógica entre premissas e conclusão. Isso aqui é que é o argumento. E a gente tem que provar isso, tá? De que há essa implicação lógica. E nós vimos, nos exemplos anteriores até agora, que nós usamos as tabelas verdades para fazer essas demonstrações. Porém, a tabela verdade é um processo exaustivo. Quando eu tenho muitas proposições, é um processo trabalhoso. Tá? E outra coisa, na verdade, elas trazem todos os casos possíveis. Né? Eu trabalho com todas as possibilidades e todas as combinações possíveis. Então, a gente vai definir agora algumas regras que nos permitem desenvolver a nossa demonstração a partir das expressões, né, das proposições, sem precisar passar por todos os casos da tabela verdade. Então, qual vai ser a estrutura geral para a gente fazer isso? A gente vai trabalhar uma forma bastante usual que muitos autores aplicam, a gente lista o nosso conjunto de premissas, em geral a gente coloca uma linha reta apenas para questão de estruturar, e aqui a gente faz o alinhamento das nossas premissas aqui, ó, tá? Lembrando daquela, deixa eu trazer para cá, dessa estrutura aqui, né? Lembrando que eu tenho que fazer uma composição das minhas premissas aqui, ó, P1, P2 até o Pn, e no final eu tenho que mostrar que há uma implicação lógica com a minha conclusão, que seria a minha última proposição, tá ok? Então, normalmente nós listamos essas premissas aqui, ó, tá? Aqui vou botar reticência de uma forma compacta, na vertical. E nós vamos, a partir dessas premissas, a gente vai fazendo um desenvolvimento aqui de deduções lógicas até a gente chegar à nossa conclusão aqui, ó, tá? Então a gente vai ver agora um conjunto de regras que nos permitem a gente deduzir logicamente a nossa conclusão a partir do conjunto de premissas, tá? Esse é o objetivo dessas regras. E aí é importante também a gente destacar que ao longo dessas regras, quais são as operações que vão aparecer aqui? São as operações que envolvem os conectivos lógicos, certo? Então aqui a gente vai criar regras agora que envolvam a negação, a disjunção, a conjunção, a condicional e a bicondicional, tá? Obviamente que aqui também a gente poderia colocar a disjunção exclusiva, né? Mas ela pode ser gerada a partir desses outros, então a gente vai trabalhar as regras em torno desses 5 condicionais. Então, qual é a ideia, pessoal, aqui que vai ser tratada? Ao longo da composição dessas premissas aqui, esses operadores eles vão aparecer e a gente quer ir trabalhando ou eliminando esses operadores ou muitas vezes introduzindo eles
mas de modo que eu mantenha as relações de implicação lógica, tá? Eu não posso mudar a relação de implicação lógica, que é a relação justamente que nos permitem deduzir verdades a partir de outras verdades, tá? Então, a ideia básica vai ser essa. Então, as primeiras regras que nós vamos trabalhar aqui vai ser como é que eu elimino ou como é que eu introduzo esses operadores a partir de expressões ou de proposições anteriores, de modo que eu continue tendo uma implicação lógica, tá certo? Então, repito, é fundamental que vocês saibam o conceito de implicação lógica para a gente poder trabalhar essas regras de inferência. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro conectivo que nós vamos trabalhar vai ser o conectivo condicional, tá? A gente vai pegar aqui, entender algumas regras básicas de como que eu posso ou eliminar ele ou fazer com que ele apareça, surja a partir de uma determinada... Então, aqui está a eliminação e o surgimento, a introdução dele a partir de proposições anteriores, de modo que eu mantenha uma relação de implicação lógica, tá ok? Então, a primeira regra que nós vamos aqui falar para vocês é uma regra que ela parte das seguintes premissas. Ó. Suponha que eu tenha as seguintes premissas. Então, vamos usar essa estrutura aqui. Ó. Eu vou ter aqui o alinhamento delas. Então, eu tenho uma premissa. P implica Q. Estou supondo que essa premissa existe aqui. Isso daqui é um dado. A premissa é como se fosse um dado de entrada, tá? Então, eu tenho essa premissa. E suponha que eu tenho essa premissa aqui. Quando eu digo que eu tenho uma premissa, vocês não podem esquecer que eu estou supondo que o resultado dessas proposições é verdadeiro. Toda a premissa já é verdadeira. Então, eu tenho P implica Q e tenho também que P é verdadeiro. Então, sempre que eu tiver essas duas premissas, a gente pode concluir a partir daqui que Q é sempre verdadeiro. Tá? Isso daqui é a conclusão que a gente chega. Bom, essa regra daqui é uma regra extremamente importante. Vocês percebam que a partir dessa premissa e dessa premissa, eu posso substituir, sempre que ocorrerem ambas, eu posso substituí-las pela proposição que. Tá? Eu estou eliminando justamente essa composição P condicional que, estou eliminando essa proposição P e substituindo por uma proposição Q. Bom, a gente pode analisar isso tanto de um ponto de vista mais lógico, né, que é o que eu vou fazer primeiro com você. O que é que significa isso aqui, pessoal? Eu estou dizendo, olha, nessa parte aqui, eu estou dizendo que se P ocorre, então Q ocorre. Tá? Então, eu estou supondo que eu estou partindo daqui. E aí, ao mesmo tempo, eu estou dizendo, olha, o que ocorreu. O que é o P é verdade. Não, o que não, o P. Se P ocorre, então pode ter certeza que o que vai ocorrer. Eu estou supondo que isso é verdade, tá? E eu estou dizendo, olha, o P ocorreu, o P é verdadeiro. Então, eu posso concluir que o que também é verdadeiro. Tá? É isso que... A gente também pode formalmente provar isso a partir da tabela verdade verificar isso a partir da tabela verdade da condicional. Tá? Vamos relembrar aqui o caso da tabela verdade da condicional. Vocês devem estar aqui, ó. Eu estou supondo, vamos lá, quais são as minhas premissas? Eu tenho essa premissa, ou seja, o resultado da implicação é verdadeira. Então, vamos olhar aqui a coluna da implicação. Então, a minha premissa, ela ou é esse caso, ou esse, tá? E a minha premissa também está dizendo que o P é verdade. Então, ou pode ser esse caso aqui, ou pode ser esse, mas aqui essa linha não pode ocorrer, porque aqui a primeira premissa é falsa. E nem pode ser essa, nem essa. Então, a única linha da tabela verdade que satisfaz essas duas condições, ou seja, as duas premissas, seria essa linha aqui. Ó. E vocês estão vendo que eu posso concluir que o que também é verdade.
Tá ok? Então, uma maneira mais formal de a gente verificar aliás, vou primeiro ver um exemplo aqui com vocês sobre isso. Por exemplo, se eu digo, se eu pego aqui esse exemplo, deixa eu só apagar aqui. Se eu pego aqui esse exemplo, se eu digo o seguinte, se chover, então alaga tudo. E aí eu falo, choveu. Então, vocês vejam que se chover alaga tudo, seria o meu P implica Q. Tá? Ó, um exemplo mais prático aqui. O P significa chover. Aqui está o P e o Q alaga tudo. Aí, em seguida, eu falo choveu, ou seja, eu disse que o meu P é verdadeiro. Ó. Então, a partir dessas duas informações, elas são suficientes para eu concluir que então alagou tudo, ou seja, o alagar tudo é o Q. Ó, o que está aqui vai ser aqui. Tá? Então, eu posso deduzir logicamente, se eu tiver apenas essas duas proposições, se chover, alaga tudo, e eu falo choveu, a gente pode tranquilamente deduzir que, então, alagou tudo, certo? E aqui embaixo nós temos uma expressão mais formal, ou seja, a relação de, trazer aqui só para ficar mais claro para vocês, de implicação lógica que eu estou me referindo. Sempre que eu tiver P condicional Q e Q, então aqui está a composição, né? Eu estou dizendo que ambas as premissas estão ocorrendo. Então tem o E e P, isso é uma implicação lógica com o condicional Q. Então, quando nós formos analisar uma expressão lógica que aparecerem expressões como esse tipo aqui, né, nós podemos substituí-las simplesmente pela proposição que, tá ok? Então, essa regra de inferência, ela é chamada de modus ponens, tá? É quando eu elimino a minha condicional, eu tenho sempre a condicional, e aí, quando eu sei que, além da condicional, ocorre o antecedente, aqui o antecedente é o P e o consequente é o Q. Então, eu posso substituir tudo pelo consequente, tá ok? Pois bem, e agora vamos ver uma forma também de a gente, agora eu querer introduzir o condicional. Tá? Essa regrinha aqui nós podemos chamar de condicionalização, que é uma maneira de eu fazer com que apareça numa expressão o conectivo condicional sem que eu altere o resultado lógico final, ou seja, mantendo a implicação lógica. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui vai ser o seguinte. A minha premissa aqui, suponha que eu tenho uma premissa Q, que eu sei que é verdadeira. Tá? Só apagar aqui para destacar. Suponha que eu tenho uma premissa Q, que eu sei que é verdadeira. E aí eu posso, a partir daqui, eu posso concluir o seguinte. Se eu suponho que esse Q seja o consequente de uma condicional qualquer. Então, vamos supor que o Q, esse Q seja isso aqui. Ó. Eu quero olhar ele como consequente. E aí ele como consequente, eu estou supondo que ele é verdadeiro, claro que é uma premissa. Então, não importa quem é o antecedente dele, um antecedente P qualquer. Então, vocês vejam o seguinte, se eu estou considerando eles como sendo verdadeiro, que envolve esse caso ou esse aqui, vocês reparem que se eu usar esse P pode ser qualquer coisa, tá? O Q é uma proposição fixa lá. Não importa se o P seja verdadeiro ou se o P seja falso. Olha o que é que vai dar o resultado se eu se eu criar uma condicional. A condicional vai ser sempre verdadeira. Tá? Então, o que é que isso significa? Que, como conclusão, se Q é uma proposição verdadeira, eu posso colocar ela como consequente de qualquer implicação, de qualquer condicional aqui. Essa condicional também vai ser sempre verdadeira, certo? Essa é a ideia.
Isso é uma maneira de a gente trocar uma proposição qualquer por outra proposição onde apareça o condicional aqui, que seja equivalente a ela. Isso aqui é uma relação de equivalência. Por que é uma relação de equivalência? Porque sempre que Q for verdade, P implica Q também é verdade, não importa quem é o P. Ó, onde Q é verdade, P implica Q é verdade. Aqui, ó, e aqui. Tá? Bom, por que isso é útil, pessoal? Isso é muito útil por questão, às vezes, sintática mesmo, de eu precisar, por questão de desenvolvimento, eliminação, ou que eu queira que surja o condicional para eu combinar com outros conectivos ou com outras proposições para me ajudarem a chegar a uma determinada conclusão. Tá? Vou dar um exemplo aqui disso. Vamos pegar aqui, por exemplo, a frase. Vamos supor, eu tenho a seguinte proposição aqui, ó. A raiz quadrada de 25 é 5. Isso é uma verdade, supor que seja o Q. Tá? Então, eu posso pegar esse Q aqui, ó, botar como conclusão de qualquer condicional, vai continuar sendo verdadeiro. Eu sei que raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu poderia aqui pegar, se chover aqui, suponha que seja uma nova proposição P. Se chover, então se P, então raiz quadrada de 25 é 5. Isso aqui continua sendo verdade, tá? Independente de chover ser verdade, está chovendo ou não, como que é verdadeiro, então o resultado desse P implica que é verdade, tá? Ou seja, olha aqui, aqui é o chover, ou verdadeiro ou falso. Se eu fizer a implicação dele, a condicional com que é verdadeiro, sempre vai dar verdadeiro. Qual a lógica, quando eu digo lógica, no ponto de vista do senso comum, né? Relação de causa e efeito. Eu já expliquei em outras ocasiões que a gente não precisa esperar uma relação de causa e efeito aqui dentro desses condicionais. Tá? Então, o importante para nós é que a gente tem aqui, ó, a implicação lógica. Tá? Eu posso sempre substituir aqui, ó, uma proposição verdadeira pela condicional P implica que, onde esse P é qualquer coisa, ou verdadeiro ou falso, qualquer proposição. Isso aqui vai dar, do ponto de vista lógico, o mesmo resultado, tá? Ou seja, vai ser verdadeiro. Então, a gente acabou de ver duas estratégias, uma para introduzir o conectivo, que é justamente a condicionalização, substituindo a preposição pela condicional, onde essa proposição é o consequente, e vimos também como eliminar o condicional, através de uma regra chamada modo pones, que a gente tem a condicional e o seu antecedente pode ser substituído simplesmente pela proposição consequente, ok? Então, nós vamos fazer um processo semelhante para todos os conectivos aqui, né? E isso vai servir de base para a gente entender outras regras e depois a gente faz umas atividades aí. Bom, o conectivo agora da conjunção. Então, qual é o nosso... Primeiro vamos ver como é que eu posso eliminar uma conjunção. Tá? Essas regras que nós vamos ver, elas são chamadas de simplificação. Eu vou eliminar simplesmente a conjunção. Então, vamos aqui escrever dentro da nossa estrutura aqui. Ó. Suponha que eu tenha... As minhas premissas seja a seguinte proposição. P e Q. Aqui, ó. Essa seja a minha premissa. Eu estou dizendo, eu vou supor que ela é verdadeira. P e Q é uma verdade. Então, a partir daqui, eu posso concluir, sem problema algum, olhando só a tabela verdade, ó, vamos concluir simplesmente que o P é verdadeiro. Tá? Da mesma forma, eu também posso, a partir dessa mesma premissa aqui, ó, P e Q, eu posso concluir sem problemas que o Q também é verdadeiro.
Tá? Então, vocês vejam que são aqui, a regra, eu posso ir por esse lado ou posso ir por ele. Isso aqui é consequência da tabela verdade da conjunção. Tá? Quando é que a conjunção e é verdade, pessoal? E é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Tá? Então, vejam aqui a implicação lógica. Se P e Q é verdade, isso implica, né, que o P é verdade. É exatamente isso aqui, tá? Então, vocês percebam que eu estou eliminando a minha conjunção e estou simplificando a minha expressão. A expressão à esquerda era uma expressão mais complexa, né? P e Q. Sempre que isso for verdade, a minha direita, o P, é verdade. A mesma coisa eu estou fazendo aqui. Então, qual das duas eu devo manter? O P ou o Q? Aí vai depender muito da estrutura do trabalho, do exercício ou do problema que você estiver resolvendo. Tá? O fato é que esta regra permite que você use qualquer uma das duas proposições que estão na composição da premissa como conclusão aqui, ok? Um exemplo bem simples aqui a gente pode, né, por exemplo, aqui eu tenho a proposição aqui, a primeira proposição, eu digo, olha, eu sou católico. Isso daqui suponho que seja a proposição P e eu amo o Brasil. E a proposição Q. Então, se eu estou dizendo isso, você pode deduzir qualquer uma das duas isoladamente. Eu posso deduzir que eu sou católico, tá? E também eu posso deduzir que eu amo o Brasil. Então, aqui é um exemplo justamente desse lado e outro exemplo desse lado aqui, tá? Ou seja, P e Q. Aqui eu posso deduzir a proposição P e aqui só a proposição Q, tá ok? Bom, e do mesmo jeito, como é que eu faço para introduzir o conectivo à conjunção? Isso aqui é uma coisa meio óbvia, tá, pessoal? Às vezes é tão óbvio que às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de formalizar. Quando eu tenho duas proposições separadas aqui, ó, tenho essa proposição, vamos escrever, ó, aqui estão as premissas. Tenho duas premissas, tá? P, tenho a premissa Q. Então, vocês percebam que o que é que eu quero dizer? Que eu tenho duas proposições a partir das duas, usando o próprio conectivo. Ó, usando o próprio conectivo, é a própria definição de conjunção aqui, tá? Então, ou seja, eu tenho que ter as duas ao mesmo tempo. Aí você pode perguntar, ué, professor, por que ali na condicional você só precisou de uma premissa e aqui no conectivo eu precisei de duas premissas? Ó, reparem. Ora, porque aqui no condicional, vamos lá, pessoal, essa segunda proposição que eu introduzi aqui, ela não precisa, ela qualquer que seja ela, não importa se ela é verdadeira, se ela é falsa, tá? Quando eu digo que eu estabeleço que a proposição é premissa, eu já estou implicando que ela tem que ser verdadeira sempre, ó, tá? Então, para que isso aqui seja verdade, vamos lá, né? Ambas têm que ser verdade. Por isso que eu preciso de duas premissas aqui para introduzir a minha conjunção, tá ok? E aí eu tenho como consequência, implicação lógica, o que introduz o meu conectivo, tá? Nesse caso aqui, uma premissa basta, porque a segunda pode ser qualquer proposição, independente de ser verdadeira ou falsa. O importante é que o resultado aqui, a conclusão aqui vai ser verdadeira, tá ok? Pois bem, como exemplo aqui a gente poderia ter o contrário, né? Eu posso dizer separadamente, eu sou católico. E aí, numa outra proposição, eu posso dizer, eu amo o Brasil, né? E aí eu posso juntar as duas numa proposição só. Ah, eu sou católico e eu amo o Brasil. Seria aqui o mesmo exemplo, sendo que é de baixo para cima, tá ok? Essa regra daqui também ela é bem conhecida, é chamada de simplificação.
Tá? É importante vocês guardarem esses nomes aqui. Ó. Esse nome aqui, modus ponens, aqui, é o processo de eliminação da condicional. O processo de simplificação é a eliminação da conjunção. Tá ok? E aí agora vamos ver como é que a gente elimina ou introduz a disjunção agora. Bom, então, uma forma de você eliminar a disjunção, vamos pegar, é uma forma clássica aqui, eu vou precisar, vamos supor que eu tenho as seguintes premissas, ó. P ou Q, obviamente, não esqueça, quando eu digo que eu tenho uma premissa, eu digo que isso aqui é verdadeiro. E eu tenho agora uma segunda premissa que está negando o P. Pessoal, entendam, quando eu estou colocando essas premissas aqui, eu não estou dizendo para vocês que elas devam, em todos os exemplos, virem juntas. Mas eu estou mostrando para vocês situações, quando ocorrerem essas premissas, é que a gente pode usar essa regra, tá? De eliminação. Da mesma forma, quando ocorrer aqui, sempre que aparecer uma conjunção, ó, aqui, como premissa, eu posso usar essa regra e eliminar uma das duas proposições. Da mesma forma, quando ocorrer essa regra, quando eu tiver uma condicional e eu tiver também uma outra proposição que mostre um antecedente, quando elas vierem juntas numa expressão lógica, eu posso substituir ambas pela proposição que é o consequente. Tá? Então, essas regras, repito, eu estou supondo que, caso essas condições ou essas premissas apareçam, é quando eu vou poder. Então, eu preciso identificar a ocorrência dessas premissas dentro de uma expressão lógica. Quando eu identifico, eu tenho que ter a regra em mente, né? E eu substituo as premissas pela conclusão. Tá ok? Então, sempre que eu tiver aqui uma premissa, ó, P ou Q, óbvio que eu estou supondo que isso é verdadeiro, e eu tiver uma outra premissa negando o P, eu posso concluir aqui sem problemas que o Q é verdadeiro, que eu posso substituir ambas essas condições simplesmente pelo Q. Com isso, eu estou eliminando a minha disjunção. Tá? Então, vamos tentar entender isso usando um pouco a nossa experiência. Quando é que P ou Q é verdade, pessoal? Isso aqui só é verdade quando um dos dois é verdadeiro, tá ok? Ou o P ou o Q. Eu devia ter trazido a tabela verdade, mas a gente faz aqui rapidinho. Aqui, ó. Vamos construir a tabela verdade aqui, que ajuda a gente a enxergar isso. Eu esqueci de colocar aqui nessa página. Tem aqui a tabela verdade. Então, quando a gente tem aqui a tabela verdade, isso aqui é verdadeiro quando um dos dois é verdadeiro. Tá aqui. Então, se eu estou supondo que P ou Q é verdadeiro, estou dizendo que um dos dois, pelo menos um, tem que ser verdadeiro. E ao mesmo tempo eu estou dizendo para vocês que o P é falso. Ora, eu estou dizendo que o P é falso, mas um dos dois tem que ser verdade. Então, só me resta a opção que o Q é verdadeiro. Tá ok? Então, se você for olhar, eu estou tratando desta linha aqui da tabela. Ficou meio apertado, mas... Ó, opa, essa aqui. Ó, a terceira linha. Tá? Ó, P ou V é verdade, mas eu estou dizendo que o P é falso, então só me resta a opção de o Q ser verdadeiro. Tá? E um exemplo que nós podemos ter disso, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho a proposição, minha primeira hipótese aqui é P ou V. Ó. Jesus nasceu em janeiro ou dezembro. Tá? Então eu estou afirmando aqui, Jesus nasceu em janeiro, é a proposição P,
ou Jesus nasceu em dezembro é a proposição que. E aí em seguida eu estou dizendo, Jesus não nasceu em janeiro. Então eu estou negando o P. O P é dizer que nasceu em janeiro. Então aqui são as minhas duas premissas aqui. Então eu nem precisava ter essa proposição aqui abaixo. Ela é deduzida logicamente a partir das duas primeiras. Tá ok? Então eu posso garantir que Jesus nasceu em dezembro. Aqui, ó. Tá? Vou desligar o celular aqui rapidinho. Então, a gente tem aqui abaixo, nós podemos ter aqui o que essa expressão aqui representa. Ó, tá? Aqui é a implicação lógica. Sempre que eu tiver aqui, ó, a primeira premissa P ou Q e não P, eu posso substituir toda a expressão à direita aqui da relação simplesmente pelo Q. Eu estou eliminando a minha disjunção aqui, tá ok? Então, eu tenho as duas condicionais. E é importante vocês perceberem que eu também poderia, eu tenho duas formas aqui, duas maneiras. Eu posso também ter como conclusão, ó, se aqui nessa primeira eu neguei o P, que é a primeira, mas eu poderia ter também, ó, aqui em cima, vamos lá, poderia ter P ou Q, ó, como premissa, não Q aqui, e aí como conclusão eu poderia ter, nesse caso, o P aqui, tá? Então essa segunda forma aqui, certo? Então essa regra, pessoal, é o que é chamado de silogismo disjuntivo, né? Os silogismos são aí um conjunto de regras de inferência onde a gente sempre tem duas premissas a partir das quais a gente deduz logicamente uma determinada conclusão. Vocês percebem que nem todas as premissas são duas, né? A gente pode ter aí uma quantidade variável, tá? Bom, e aí a gente tem agora isso aqui foi a eliminação e uma regra para a gente introduzir o operador de disjunção, ou seja, o conectivo de disjunção. É a regra da adição. Tá? Então, vamos pegar aqui o nosso conjunto de premissas. Eu só preciso de uma premissa P. Suponha que P seja verdade. Se eu precisar, em um determinado expressão lógica, introduzir a partir de P uma disjunção, sabendo que P é verdade, então eu simplesmente boto P ou qualquer que seja a minha proposição, tá? Porque se isso aqui, se P for verdade, então P com disjunção com qualquer outra proposição também é verdade, tá? Então veja aqui, ó, a partir do P eu posso chegar a P ou Q, ó. Então tá aqui, ó. Igualmente, eu poderia partir também, né, do Q aqui, ó. Dada uma proposição Q, eu posso chegar a P ou Q também, tá? Só para exemplificar melhor isso aqui, ó, por exemplo, aqui, esse exemplo. Eu sempre uso azul. Vamos supor que isso seja uma proposição P. Isso é a mesma coisa, do ponto de vista lógico, de eu dizer, portanto, eu sempre uso ou azul ou preto. Se eu digo que eu sempre uso azul, eu deduzo que eu posso dizer que eu sempre uso azul ou qualquer outra coisa vai ser verdadeiro, tá ok? Então, isso aqui é a introdução. Veja que eu substituí uma proposição mais simples por uma outra proposição onde nela aparece o conectivo lógico e isso aqui vai ser sempre uma implicação lógica. Vocês podem verificar essas fórmulas sempre pela tabela verdade, tá? Analisando a tabela verdade. Pela tabela verdade dá para provar tudo. Mas nós estamos aqui introduzindo essas regras porque nossa intenção é tentar adotá-las a partir de então, sem que a gente precise investigar todas as tabelas verdade de todas as expressões que apareçam. Vamos agora ao conectivo da negação.
como é que eu posso eliminar a negação? A regra que a gente elimina é a chamada dupla negação. Tá? Então vamos lá. Suponha que eu tenha aqui uma proposição. Aqui. E se eu nego essa proposição duas vezes, ó, essa proposição tem duas negações, isso tem o mesmo como conclusão que o P é verdadeiro, se ela for negada duas vezes. Tá? Então, a premissa aqui é que a proposição seja seguida de duas negações. Isso é o mesmo resultado lógico de eu ter a premissa, afirmar aquela premissa. Tá? Então, a gente pode ver isso como, por exemplo, um exemplo aqui bem simples. Suponha que a nossa proposição P aqui, por exemplo, deixa eu só escrever aqui. Ó. Suponha que P seja a seguinte proposição. João quebrou o vidro. Eu vou dizer João quebrou o copo, aliás. Só para a gente se basear aqui. Então, quando eu falo não foi o João que quebrou o copo, eu estou negando esse P aqui, tá? Então vamos supor, ó, aqui seria não P, ó. Não foi o João que quebrou o copo, eu estou negando o P. E quando eu jogo outra negação, ó, não é verdade que não foi o João que quebrou o copo. Então aqui, ó, eu tinha o não, aqui, ó, daqui para cá é o não P e eu coloquei outra negação. Então vamos do ponto de vista lógico. Não é verdade que não foi o João que quebrou o copo. Então aqui eu estava negando e neguei a negação. Então no final das contas eu voltei para o P aqui. Eu estou afirmando que foi o João que quebrou o copo. Tá? Então está aqui a nossa implicação lógica resultante a partir da premissa dupla negação, é o mesmo resultado de eu afirmar aqui, de eu ter a proposição P, tá? Bom, e aí com isso é uma maneira, quando eu faço a dupla negação, eu elimino a negação, tá ok? E aí uma outra regra, que é uma maneira de eu introduzir uma negação. Isso aqui ela tem um objetivo muito mais específico, mas ela é uma regra de extrema importância na lógica proposicional em diversas áreas aí para a gente formular, fazer demonstrações em matemática, né? Em diversas áreas, que é a regra, a redução ao absurdo. Essa regra é a parte do seguinte princípio, pessoal. Suponha aqui que eu tenha a minha premissa é o seguinte: eu vou partir de uma implicação lógica, tá? De uma condicional. Eu vou supor que P implica aqui uma contradição. Tá? Isso aqui como premissa, vamos lá. Isso sempre é verdadeiro, o resultado dessa implicação. A minha premissa, eu vou partir do seguinte princípio. A minha proposição P, ela implica uma outra proposição que eu sei que é sempre falsa, né? Vocês lembram que é uma proposição que é sempre falsa? Ela se chama contradição. Então, a minha premissa vai ser essa. O P vai implicar numa contradição. Eu vou supor que isso aqui é verdade. Então, como consequência, eu vou ter que o P é falso. Por que, gente, que isso daqui é o resultado? Basta a gente olhar a tabela lógica da implicação. Ó. Deixa eu trazer ela para cá para a gente... Vou botar ela ali embaixo para a gente enxergar ela melhor. Deixa eu colocar ela aqui menorzinha, mas dá para a gente... Vejam só. A minha premissa para eu usar, quando eu vou usar essa redução ao absurdo, é
aqui é a premissa, eu parto que a minha implicação ela é verdadeira, ou seja, vamos ver onde é que os casos que as implicações são verdadeiras, aqui, aqui e aqui. Só que eu estou partindo que ela é verdadeira e o consequente é sempre uma contradição, é alguém que é falso, tá? Então eu estou partindo onde, no caso, o meu que é falso, ó, ou pode ser aqui, ou pode ser aqui. Ou seja, então, onde o resultado é verdadeiro e onde o consequente é falso, só tem essa linha, ó, que obedece os dois ao mesmo tempo. Ó, tá? Porque aqui obedece só um, aqui só um e aqui só um. E aí, a conclusão que eu chego no final das contas é que o meu antecedente tem que ser falso. Eu tenho que negar ele. Tá? Então, essa redução ao absurdo, por que se chama redução ao absurdo? Porque o resultado aqui, a minha consequência aqui, ó, uma contradição, isso é um absurdo. Então, para eu chegar nesse absurdo, eu tive que partir de algo falso aqui, ó, tá? É isso que diz. Vamos tentar pegar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Ó. Vamos pegar aqui. Aqui vai estar, pronto, aqui vai estar a minha hipótese, olha. Lembre-se que a minha hipótese é uma condicional. P implica um resultado que eu sei que é falso. Então, veja só. Se 2 mais 1 é igual a 7 mais 8, então isso aqui é o meu P. Ó, se P, quem é P aqui, pessoal? P significa 2 mais 1 é igual a 7 mais 8. Então, 3 é igual a 15. Isso daqui é falso, isso é uma contradição. Tá? Então, eu dizer isso é a mesma coisa como partindo de P. Eu cheguei numa contradição, é a mesma coisa de eu dizer que o P é falso, eu negar o P. Então, eu tenho que negar o P. Negar o P significa dizer que 2 mais 1 não é igual, ou seja, é diferente de 7 mais 8. Tá? Então, está aqui a implicação lógica envolvendo a introdução da negação, né, nessa regra ao absurdo. Eu tenho P, implica uma contradição, né, ou seja, condicional com contradição, é a mesma coisa que eu dizer, do ponto de vista lógico, que o P é falso. Tá ok? Então, falta ainda o conectivo bicondicional. Repito, pessoal, eu estou mostrando para vocês as regras mais básicas aqui, certo? Vale muito a pena vocês construírem, para vocês conseguirem enxergar cada uma dessas regras que estão aparecendo aqui, a gente construir a tabela verdade de todas elas. Num primeiro momento, isso ajuda a gente a assimilar além de ajudar a assimilar cada regra e cada conceito envolvido, ajuda a gente a enxergar a regra, tá? Eu estou tentando explicar aqui no vídeo, mas a gente tem que trabalhar, vivenciar isso em casa para entender melhor. E por último, vamos ver aqui o conectivo bicondicional aqui, tá? Como é que eu faço a eliminação? Na verdade, tanto a eliminação quanto a introdução do bicondicional, ele vem da própria definição de condicional. Tá? O que é que seria isso? Ora, quem seriam as minhas premissas? Tá? Vocês percebam que toda vez que eu quero demonstrar algo ou criar alguma regra, eu tenho que, primeiro, determinar quem são as minhas premissas e depois quem é o meu argumento. E esse argumento tem que ter uma relação de implicação lógica entre as premissas e o argumento. Lembre-se desse detalhe. Então, aqui nesse caso, a minha premissa vai ser, eu quero eliminar o bicondicional. Então, eu estou supondo que a minha premissa aparece o bicondicional. Então, aqui está a biimplicação. E aí, como eu falei, a regra ela é um pouco mais direta aqui, não tem muito mistério. Ela decorre diretamente da definição. Eu posso concluir que o P implica o Q. Tá? Porque o que é uma biimplicação, gente? Ou a bicondicional. A bicondicional é
que um implica o outro e o outro implica o um. Então, eu também tenho uma variação disso, que é o seguinte, a outra variação. Eu posso ter aqui ó, também, se P bicondicional Q, eu posso concluir que também o Q implica o P. Tá, ok? Então, aqui eu posso, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo dessa regra aqui. Ó. Então, eu tenho aqui primeiro a minha bicondicional. Aqui, ó. O Brasil avança se e somente se o povo não votar em corruptos. Então, vamos lá. Aqui, ó. O Brasil avança seria a minha proposição P. O povo não votar em corrupto é a minha proposição Q. E aqui eu tenho a bicondicional. P, B implica Q. Tá ok? Então, basta eu dizer isso, aqui estão as minhas possíveis conclusões. Aqui, tá? Isso aqui é a minha premissa. A partir daqui, eu posso concluir que se o Brasil, ou seja, eu posso concluir que o P implica Q, ó, que significa o quê? Se o Brasil avançar, então o povo não vota em corruptos. É isso que essa proposição acima está querendo dizer. Mas eu também posso concluir que o Q implica no P. Ó, que é, se o povo não votar em corruptos, então o Brasil avança. Tá ok? Então aqui, ó, eu tenho a partir da minha premissa aqui em cima, ó, eu posso tirar essa conclusão aqui, ó, P bicondicional Q implica P condicional P, posso também tirar esta conclusão, Q condicional P, tá? E a introdução, ela também decorre da mesma regra, tá? Eu tenho, no caso, para a introdução, eu tenho que ter duas premissas aqui. Eu tenho que ter o P implica Q, isso é verdadeiro, é a minha primeira premissa. E eu tenho que também ter Q implica Q. Q implica P. Então, como conclusão, eu tenho a biimplicação. Tá? Repito, gente, eu estou mostrando para vocês situações onde a gente pode, no decorrer de uma expressão, de uma proposição compostas, eu posso, de repente, quando eu encontrar duas condicionais aqui, por exemplo, como essas, ó, eu posso substituí-las pelo símbolo, pela proposição com a bicondicional. Do mesmo jeito, sempre que eu tiver só uma condicional, tipo uma bicondicional, eu posso tranquilo substituir, concluir por uma condicional, ou essa aqui. Tá? Aí você pode dizer, por qual das duas eu substituo? Vai depender do contexto, do objetivo, enfim. Você tem que ver a estrutura da frase. Isso daí fica mais claro quando a gente estiver trabalhando com algum exemplo específico, tá ok?